Olá, egrégora de Escorpião. Vamos para uma tiragem referente às energias dos próximos 7 dias. Peça a orientação da Grande Fraternidade Branca. Peça a orientação da Grande Loja Branca. Peça a orientação do Mestre El Moriacan. Quais as energias que vigoram na egrégora de Escorpião nestes próximos 7 dias? Então, pessoas, vocês estão bem? Escorpião. O veneno também ele é remédio, né? Sabia que uma das atividades lucrativas que existe aqui, não só no Brasil, tá? Mas assim, de baixo custo, baixa manutenção e lucrativa, sabe? Ocupa pouco espaço, é a extração de peçonha, a extração de veneno. É claro que você precisa ter autorização dos órgãos governamentais para isso, né? Mas é fácil de conseguir essa autorização, tá? E aí você coleciona animais peçonhentos, né? Geralmente cobras, né? Aí os laboratórios, você não pode ordenhar, né, esses animais peçonhentos. Os laboratórios, que são os compradores dos venenos, eles vêm retirar o veneno sem matar o animal, sabe? Eles não matam para isso. Faz a ordenha, né? Retira o veneno e voltam 15 dias depois, eu acho que um mês depois eles voltam, né? Para fazer outra ordenha. É bastante lucrativo, tá? Bem lucrativo. Ou seja, é aquela questão de você transformar o problema em solução, né? Você imagina que veneno serve apenas para matar? E não, o veneno salva vidas, né? Por exemplo, agrotóxicos, né, que é fundamental na produção de alimentos em grande escala. Sem os agrotóxicos, né, a população mundial estaria passando fome, né? E passando fome tem um péssimo desenvolvimento corporal, né? A saúde se torna deficiente, né? As populações não crescem ou até diminuem, né? Há uma perda significante de QI, ou seja, de coeficiente de inteligência, né? Então, assim, são muitos problemas. E o agrotóxico, né, que ele foi desenvolvido para ser veneno, né, foi usado na Guerra do Vietnã como veneno para matar pessoas, né? E terminada a guerra, isso começou lá na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Boa parte foi usado na Guerra do Vietnã e durante a Guerra Fria, e aí sobraram toneladas daquilo, né? E de venenos, né? Precisava jogar aquilo fora, não sabia o que fazer com aquilo, e aí até que descobriram que em proporções adequadas, com um manejo adequado, aquilo ajudava a agricultura, né? Eliminava as ervas daninhas na agricultura. E aí o veneno se tornou um aliado da saúde humana, entende? O adoçante também. O adoçante ele foi desenvolvido para ser agrotóxico. Sabia disso? Que o adoçante foi desenvolvido para ser veneno, para ser agrotóxico. E ali a pessoa que estava, o químico, né, que estava desenvolvendo essa fórmula, cara, eu não sei o que deu na cabeça da pessoa, ela resolveu experimentar, né, aquela fórmula química que ele estava trabalhando. E ele viu que o negócio era doce. Ele falou, não, se é doce, não pode ser veneno. Então vou... E aí fez testes para o consumo humano, né? Testes em animais, né? Animais consumindo, aí pessoas consumindo. E o adoçante se tornou um aliado contra a diabetes, né? Que é um mal mundial, né? Os diabetes. Entendeu? Então, assim, tudo tem a sua boa utilidade, né? Quando é utilizado de forma
contextual e adequada, né? E a água, por exemplo, ela pode ser mortal para o ser humano, né? Por exemplo, mel de abelha, mel silvestre, tá? O mel legítimo. É o melhor alimento que existe para o corpo humano. É o único alimento que o corpo humano aproveita 100%, ou seja, não gera resíduos no corpo humano, ou seja, não gera fezes, entendeu? O corpo humano absorve 100% do mel silvestre. Para algumas pessoas, o mel é um veneno. Existem pessoas nesse planeta que não podem consumir mel porque dá reação alérgica e desencadeia um monte de problemas, a pessoa vai a óbito. Entende? Então, assim, o Escorpião. Quando alguém lhe disser, porque o escorpiano é vingativo, porque isso que não, realmente é. É verdade. Tá? Agora, qual a boa aplicação que você pode fazer disso? Aí é uma energia, aí é a questão a ser trabalhada, né? Como você pode fazer uma boa aplicação dessa sua energia de cobrança, né? De vingança, de não esquecer, não deixar para lá, não deixar de graça, entende? Como que você pode utilizar isso de uma boa forma, de uma forma construtiva, proveitosa, benéfica a você e aos outros? Sabe aquela questão? Assim, você não coloca um monge meditativo para trabalhar na segurança pública no Rio de Janeiro, né? E você não pega um policial do Rio de Janeiro e leva para um templo budista para ficar lá dentro meditando, né? Ou seja, o padre tem o seu lugar e o policial tem o seu lugar. Cada um na sua função desempenha um ótimo trabalho, né? Entende? Então, como que você utiliza de forma benéfica e construtiva, proveitosa a toda a sociedade essa sua energia? Bom, virou, está aí. A energia principal de toda a semana. Aí nós vamos para agora 7 cartas, além dessa. Vamos lá. Outras 7 cartas além. E se não fosse essa, quem tivesse virado? O 9 de copas. Qual seria no fundo do maço? É a temperança. A temperança foi o que eu acabei de falar. Tá, a temperança, olha aqui, é uma mulher, né, manuseando um jarro, 2 jarros, né, com um líquido, ou seja, misturando, né, entornando o líquido de um jarro para outro, fazendo uma mistura, né, compensando, né, os conteúdos. Provavelmente são conteúdos diferentes que precisam ser misturados, né. Isso é temperança, né, é o equilíbrio, né, é a fórmula equilibrada, né, é a proporção correta, né, é a mistura adequada, né, a mistura homogênea, né, isso é temperança, entende? Ou seja, não oscilar, né, não aderir a opostos, né, não aderir a extremos, entende? O feeling todo da questão é não aderir a extremos, ter uma postura equilibrada. Imagine, cara, bom, hoje é muito difícil, ainda acontece, mas é cada vez menos, né? Um juiz de direito e o cara é preconceituoso contra negro, é preconceituoso contra homossexuais, é preconceituoso contra indígenas, é preconceituoso contra mulheres que não aderem ao casamento. Imagina um juiz de direito assim. É péssimo, não é? É uma pessoa inadequada para o trabalho. Para você ser um juiz de direito ou uma juíza de direito, cara, você tem que ter a mente aberta para tudo, né? Você não pode aderir aos extremos. Você tem que enxergar os dois lados da mesma questão, sabe? Você enxerga os dois lados da mesma questão de uma pessoa,
Mas você tem que enxergar também os dois lados da mesma da questão daquela outra pessoa que está fazendo oposição a essa. Entende? Ou seja, você não prefere uma pessoa e pretere outra pessoa. Você tem que ser neutro. Ser neutro, sabe? E procurar a verdade e o bem maior na neutralidade. 9 de copas, né? A energia geral que permeia todas as outras energias. O 9 é um número de conclusão, não de encerramento, tá? Conclusão não é encerramento, tá bom? 9 de copas representa sabedoria e espiritualidade alcançada por alguém que seguiu o caminho silencioso de seu coração. É amor que é derramado sobre outras pessoas, tá? Fala de uma orientação espiritual muito sutil. Que é a carta aí seria a carta da estrela, mas a temperança ela é muito mais sutil do que a estrela. A temperança é assim, você recebeu toda a orientação possível, a melhor orientação possível, né? Do plano material e também do plano espiritual. E aí você é deixado em um trabalho ou até mesmo um teste onde você tem que puxar, né, a sua intuição e o seu arcabouço de conhecimento armazenado, guardado, até mesmo no subconsciente, para você agir da melhor forma possível, e isso é um teste na sua vida, entendeu? Isso é uma prova, sabe? Imagine que você veio ao mundo para fazer um trabalho como de um juiz de direito, né? Só que você foi preparado para isso. Você foi orientado. Só que lá dentro do seu trabalho, você tem que decidir sozinho, você tem que trabalhar sozinho, entende? Ali você tem que estar sozinho. Quando você pronuncia a sua palavra, você está pronunciando sozinho. Mas você tem que se valer de todo o conhecimento, inspiração, orientação e intuição que você já recebeu. De tudo que você estudou e se aperfeiçoou para culminar em uma palavra: sim ou não. Rainha de espadas, né? A rainha faz cortes. Ela é uma mulher justa, né? A rainha de espada, ela tem um pouco do poder do diabo, né? Que é o poder do bem e o mal. O chifre representa a ascensão da Kundalini para cima. O rabo representa a ascensão da Kundalini para baixo. Ou seja, alguém que evoluiu no bem e evoluiu também no mal, né? A rainha de espada, ela tem esse poder. Ela tem a sabedoria entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E aí ela corta onde precisa ser cortado. Ela não corta aleatoriamente. Ela corta, ela faz um corte limpo, né? Um corte preciso, um corte cirúrgico. É aqui a questão que precisa terminar. Termina isso aqui. Esse detalhe tem que terminar. Entende? É uma pessoa de justiça, mas é uma pessoa também de sabedoria. Porque a mulher, né, o sagrado feminino, é a energia de geração, de cocriação, é a energia de aconchego, né, de carinho, de acolhimento, de compreensão, né? É a energia de cuidado, é a mãe que cuida do lar, né? Mas ao mesmo tempo também é uma juíza, entende? Então assim, é uma mente muito mais sábia, muito mais complexa do que a mente masculina. Entende? Porque lá no tribunal ela é a juíza toda poderosa, dentro de casa ela é a esposa e a mãe. Ou até mesmo a avó. Entendeu? Então precisa de um autodomínio, uma sabedoria muito grande para exercer esses papéis. Isso não é dado a qualquer pessoa. E a pessoa também não aprende isso, ela não chega ao mundo assim já experiente nisso. Ela precisa ir desenvolvendo
né, isso na prática, né? Ela recebe a teoria, a intuição, né, o bloco de conhecimento, mas na prática que ela vai colocando, né, desenvolvendo o fazer disso, né, o labor, né, entendeu? Então, esse tipo de poder, responsabilidade não pode ser colocado na mão de qualquer pessoa, somente pessoas especiais, né, recebem esse tipo de trabalho. E aí o 8 de ouros, o 8 é um número ótimo, um número de retornos, né? E falando de retorno financeiro, cara. 8 de ouros é o propósito interno de realizar um projeto, prevê força e poder econômico. Caramba, cara, prevê força e poder econômico ao lado do imperador. O imperador ele traz o número 4. O número 4 é o número de estabilidade. E o imperador, cara, ele é um... Ele é como um conquistador, né? O imperador, ele tem reinos a seu serviço, né? Ele tem o rei, né? Por exemplo, aqui a rainha, e ela é esposa do rei. Acima do rei e da rainha estão o imperador e a imperatriz. Sabe, ele é altamente político, né? Um ser altamente político, altamente administrativo. Imagine, no Brasil se chama República Federativa do Brasil. Por que se chama República Federativa? Porque antes cada estado era um país. Esses países se uniram em uma federação e criaram um órgão central da federação, né, que é o Distrito Federal, que é a Brasília, né, o poder federativo, né. Então, o imperador ele é esse poder federativo que une diversos países, né, ou diversos estados, né, que une diversos povos, diversas nações, culturas diferentes. Entende? Ele é político, ele é estratégico, né? Ele trabalha no macro, né? Tem muito poder, autoridade, né? Tanto o poder do dinheiro quanto o poder do exército e também muito mais o poder da inteligência, né? E ele tem sobre si a abóbota de ferro. Aqui são espadas, tá? Aqui é uma espada aqui e outra aqui, né? Espada suspensa no ar sobre sua cabeça. Então, isso é proteção, né? Proteção espiritual, entendeu? Aqui do lado tem a espada flamejante, né? A espada flamejante é um símbolo de máximo poder espiritual, mas é um poder bélico, tá? Exército espiritual, entendeu? Então, assim, é alguém acima da média, né? Acima da superfície. E o imperador, ele tá voltado para as coisas materiais, né? Para materialização das coisas, né? Para o poder material, entendeu? Então, assim, é um poder muito grande que esse cara tem e você está nisso, né? Um ótimo retorno financeiro com o imperador. Porém, aqui, né, já vem o Valet de Paus, né? O Valet significa inexperiência, né? E o Valet de Paus, lá na frente, em outro naipe, ele vai se arrepender. O Valet, ele vai se arrepender quando chega a outro naipe. Por quê? Em Paus, ele está trabalhando com ferramentas erradas. O processo, né, do desempenhar do trabalho, ele conhece, ele sabe o que fazer, ele precisa esquadrejar uma pedra. Porém, neste caso específico, ele tem que usar ferramentas de pau, maço e cinzel de pau, e não de metais. Então ele vai trabalhar, desempenhar o labor dele, né, esquadrejar a pedra e tudo mais. Quando ele for entregar essa pedra no canteiro de obras, essa pedra será recusada. Porque ela não atende aos critérios da obra. Sabe, isso é um lapso dele, um lapso de memória dele, porque ele sabe quais são as especificações do projeto. Mas ele esqueceu do detalhe. E esse detalhe vai fazer com que o trabalho dele seja rejeitado e ele terá que refazer o trabalho. Então, ou seja, preste atenção na execução. Tá? Tem detalhes aí na execução que estão passando desapercebidos. 10 de pau significa conclusão do trabalho. Né? A conclusão, né? A etapa ou o trabalho como um todo atinge o seu auge, né? Atinge a sua meta. Né? Você coloca o último bloco nesse prédio, entende?
Aí depois vem o 5 de paus, que representa uma outra etapa, que já não é o mesmo prédio, o mesmo projeto, é um outro projeto que ainda está pela metade. Né? E o 5, número 5 representa conflitos, né? Conflitos de ego. O Cavaleiro de Ouros, ele traz boas notícias, né? Notícias de negócios, né? Notícias financeiras, né? Assim, de uma forma geral, cara, é muito bom o que está ocorrendo aqui, tá? Tem uma carreira inteira aqui falando de atividade terra, né? Cunho profissional. Então, é muito bom, né? E o Cavaleiro de Ouros, cara, ele tanto transmite as ordens, né, do rei, os planos do rei, né? Mas como ele também leva o pagamento, né? Ele transporta os valores, né, para pagar os trabalhadores. Vales de Paus é o jovem que trabalha na pedra com maço e cinzel. Ele é um pedreiro. Esta carta também representa perseverança e humildade. Tá? Vai precisar, viu? Vai precisar. 10 de paus é a culminação de um trabalho material que trabalhamos coletivamente. Culminação, tá? Algo aí no seu trabalho está pronto, né? Está sendo finalizado. 5 de paus representa o proveitoso trabalho coletivo até mesmo no conflito. É a projeção, mas não a culminação da construção. Por que a projeção, mas não a culminação? E por que aqui fala de conflitos, né? O proveitoso trabalho até mesmo no conflito. Porque o Valet trabalhou com ferramentas erradas. Então há esse conflito, né, no trabalho, e é uma etapa que precisa ser refeita, sabe? Há retrabalho na obra, entendeu? E isso não é bem aceito por todos, entendeu? Algo precisa ser refeito, né, na sua atividade. Por último, o Cavaleiro de Ouros representa o ímpeto da juventude, o herdeiro de um grupo de pessoas. Sua projeção é o mundo social e mundano. Tá? Herdeiro de um grupo significa que não foi você quem construiu isso, você recebeu isso. Você recebe uma estrutura que já existe. Né? Você é integrado a uma estrutura que já existe. Alguém fez isso e você herdou, sabe? Uma promoção, por exemplo. Uma promoção no trabalho. Não foi você quem criou a empresa, quem sustentou toda a hierarquia, quem desembolsou o capital de giro, quem treinou o pessoal, quem conseguiu uma carteira de clientes. Mas você recebe um cargo a mais, né? Um cargo de uma patente maior, entendeu? É isso. Ok, Scorpio. Então tudo de bom. Assim seja, assim é.